Olá, estamos de volta com o Senado Agora. O principal assunto político desta sexta-feira foi o anúncio das reformas ministerial e administrativa. As mudanças alteram a relação de forças entre os poderes executivo e legislativo. O anúncio foi feito pela presidente Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. Na reforma administrativa, Dilma reduziu em 10% o próprio salário do vice Michel Temer e dos ministros. Determinou a extinção de 3.000 cargos comissionados, de 30 secretarias, o corte de 20% nos gastos de custeio, com limites a despesas com telefone, passagens e diárias. Os contratos de aluguel e de serviços terceirizados serão revistos e será criada uma comissão permanente de reforma do Estado. Depois de semanas de negociação com os partidos aliados, a chefe do Poder Executivo reduziu o número de ministérios, de 39 para 31. O Ministério da Pesca foi incorporado ao da Agricultura, o da Previdência ao do Trabalho. As secretarias das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos foram reunidas no Ministério da Cidadania. A nova Secretaria de Governo unifica as secretarias da Presidência, Relações Institucionais e da Microempresa. O PT ficou com 9 ministérios, 4 a menos, e o PMDB com 7, 1 a mais. Analistas políticos avaliam que a nova configuração leva em conta a influência política dos novos ministros no Congresso Nacional para fortalecer o governo. 2 objetivos. Um, impedir o processo de impeachment. Ter a base com poder, com voto suficiente para vetar ou impedir que o processo seja aberto. E, dentro desse processo, evitar que se aprove, que seria o pretexto principal para justificar o pedido de impeachment, que se rejeite as contas do governo quando enviadas pelo TCU. Então, esse era um objetivo. O outro é aprovar o ajuste, portanto, recuperar aí a governabilidade. No plenário do Senado, parlamentares também comentaram as mudanças. Não adianta a gente ficar discutindo nomes, quem ganhou mais, quem ganhou menos. O país não pode perder tempo com isso. O país precisa de uma ação objetiva, concreta e competente para superar esta fase amarga, perversa que nós estamos atravessando. Eu espero que essa providência sirva para acalmar o quadro político, senadora Ana Amélia, porque tem gente que diz que o problema maior do país é o problema econômico. Eu acho o problema econômico extremamente grave, mas ele viria independente de quem fosse a presidente da República ou o presidente da República, ele viria. O mundo político aguarda a publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal que declarou: é inconstitucional que empresas doem dinheiro a campanhas eleitorais. O texto deve orientar a ação de parlamentares que discordam do fim das doações empresariais. 70% do dinheiro arrecadado por partidos e candidatos nas últimas eleições saíram de pessoas jurídicas. Para evitar a influência das empresas sobre o resultado das eleições, o Supremo proibiu por 8-3 o financiamento privado de candidatos e partidos. O Supremo Tribunal Federal agiu corretamente, acabar essa festa de o poder econômico mandar nos parlamentos e mesmo no executivo. Quem tem que ser eleito é aquele que, com argumentos e por mérito, com subsídios, subsídio no campo das ideias, né? Ele convença o eleitor e não quem paga mais. Acompanhando a decisão do Judiciário, a presidente Dilma vetou proposta do Congresso que limitava a interferência das empresas, ao permitir doações apenas a partidos em até 20 milhões de reais. Agora, os parlamentares analisam proposta para autorizar de forma expressa na Constituição esse tipo de financiamento. Com o partido político tendo a responsabilidade de nominar para quem destina o dinheiro e qual é a origem do dinheiro, moraliza quase que 100% o processo. Esses temas são sempre muito sensíveis e sempre provocam alguma tensão. Toda vez que o Supremo decidiu matérias ligadas ao sistema político, ao sistema eleitoral, houve algum tipo de reação do Congresso Nacional. Este consultor explica a decisão do Supremo. O dinheiro das empresas pode desequilibrar a disputa eleitoral e, com isso, violar a liberdade do voto, que é uma cláusula pétrea da Constituição.
ou seja, não pode ser alterada em nenhuma hipótese. Um candidato que recebesse mais dinheiro, ele faria uma campanha que acabaria impedindo a livre escolha do eleitor, ou dificultando a livre escolha do eleitor. Tem ainda outra polêmica. Mudanças no processo eleitoral só entram em vigor após 1 ano da publicação. Com a PEC ainda em análise no Senado, o financiamento privado não valeria para as eleições de outubro de 2016. Existe também uma análise de vários constitucionalistas de que financiamento de campanha não é processo eleitoral, é sim um procedimento que não altere em nada as coligações e nem as alianças serão praticadas. O Tribunal Superior Eleitoral, em alguns momentos, já entendeu que algumas alterações menores, alterações só procedimentais, elas não estão sujeitas a essa regra. Mas isso é uma questão polêmica, você não tem uma norma clara. O debate sobre financiamento de campanhas não é novo. Já na década de 50 começaram as primeiras proibições a recursos privados, com o argumento de frear a influência do poder econômico. As restrições duraram quase meio século. Até que denúncias de financiamento privado irregular vieram à tona. Então, em 1993, uma lei passou a permitir contribuições de empresas. Enquanto não se resolve o impasse entre legislativo e judiciário, valem as seguintes regras. As eleições ocorrendo no ano de 2016, as doações só poderão ocorrer por pessoas físicas e, no máximo, a pessoa física poderá doar 10% dos rendimentos brutos que essa pessoa teve no ano de 2015. Cadeia para quem organizar eventos com lotação acima da capacidade. Proibição de comandas em casas noturnas. Essas são algumas regras que o Senado aprovou nesta semana para evitar tragédias como a da Boate Kiss. O texto, que teve como relator o senador Paulo Paim, unifica as normas de segurança em todo o país para a prevenção de incêndios. A aprovação de uma construção, instalação ou reforma deverá observar a legislação estadual sobre o tema, as condições de acesso exigidas para operações de socorro e retirada de vítimas e a prioridade para uso de sistemas preventivos automáticos de combate a incêndio. A proposta também estabelece responsabilidades. A superlotação dos eventos torna-se crime com pena de detenção, que varia entre 6 meses e 2 anos. O prefeito, o oficial do Corpo de Bombeiros e outros agentes públicos poderão ser processados por improbidade administrativa se não obedecerem à legislação. As normas de prevenção a incêndios editadas pelos municípios devem ser seguidas por todos os estabelecimentos, com ocupação simultânea de 100 pessoas ou mais. No plenário, senadores destacaram a importância do projeto para evitar a repetição da tragédia da Boate Kiss. Continua sendo uma dor que nunca vai curar no coração do Rio Grande do Sul, que é a cidade de Santa Maria, uma cidade universitária. A segurança do cidadão, ela deve acontecer em todos os lugares, seja numa boate, numa praça pública, num estabelecimento qualquer. A segurança deve estar em primeiro lugar, para que numa hora de lazer, o cidadão, a cidadã, o jovem, o adolescente, não sejam surpreendidos por uma tragédia como aconteceu no Rio Grande do Sul. Para o representante da Defesa Civil do Distrito Federal, a proposta é um avanço, porque unifica as normas em todo o território nacional. Ele também elogia a proibição de comandas nas casas noturnas, um dos motivos apontados para o grande número de mortes na Boate Kiss. No momento de pânico na edificação, o segurança não vai ter por que segurar os frequentadores. Então vai me ajudar na evacuação e no abandono da edificação. O projeto voltou para a Câmara dos Deputados para a votação final. Se virarem lei, as regras vão valer para estabelecimentos como boates, bares, cinemas, teatros, prédios públicos, restaurantes, hotéis, hospitais, escolas e circos. O Senado discute uma lei para facilitar a doação de dinheiro para universidades, hospitais e até museus. A prática comum em outros países, aqui no Brasil enfrenta barreiras burocráticas. Quando assumiu o comando da Universidade de Brasília, o reitor Ivan Camargo foi procurado por ex-alunos e empresários. Eles queriam doar dinheiro para financiar pesquisas da UNB, mas, segundo o reitor, a legislação atual não ajudou. É impossível.
Doar para uma universidade pública hoje, por incrível que pareça, é impossível. A consultora do Senado explica os entraves na lei. A falta de uma previsão em lei sobre a criação desses fundos dificulta que o doador saiba qual vai ser o destino final do dinheiro ou do patrimônio doado. Poucas instituições conseguem romper esses obstáculos. A Universidade de São Paulo, a Fundação Getúlio Vargas e o Instituto Tecnológico da Aeronáutica são exemplos. O projeto aprovado pela Comissão de Educação do Senado pretende incluir outras instituições. O texto prevê a criação dos fundos patrimoniais. Empresas e pessoas físicas poderiam doar dinheiro ou bens para as universidades. O capital seria investido e o rendimento aplicado em pesquisa. Vai existir um conselho de administração composto por no mínimo 5 membros que vai decidir sobre a destinação desses recursos e um comitê de investimentos que deve ser composto por no mínimo 3 membros com notórios conhecimentos no mercado financeiro, que vai servir como um órgão consultivo que vai ajudar o Conselho de Administração na destinação desses recursos. Além das universidades federais, poderiam adotar o sistema as faculdades privadas sem fins lucrativos, organizações de fomento à cultura, museus e até hospitais. As empresas poderiam deduzir no imposto de renda os valores doados aos fundos patrimoniais, até o limite de 1,5% do lucro. No caso de pessoas físicas, o teto é de 6%. O reitor da UNB torce para que o projeto se torne lei. O Brasil poderia, assim, repetir a experiência de outros países. Só a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, recebeu mais de 30 bilhões de dólares em doações. Pesquisa é caro. Pesquisa é arriscado. Então precisa botar dinheiro. E assim, algumas vezes o dinheiro é fundo perdido, né? Ninguém sabe aonde vai chegar, por definição, quando você está tocando um projeto de pesquisa. Botar um pouco mais de dinheiro seriam coisas assim muito bem-vindas para a pesquisa no Brasil, para as universidades públicas no Brasil. Esses fundos, portanto, servirão para reforçar e preservar o patrimônio voltado para o apoio à pesquisa e inovação em cada instituição de ensino de forma permanente, sem retirar do poder público a responsabilidade de financiamento de tais instituições. O objetivo fundamental é exatamente dar também a oportunidade para que esses doadores saibam que aquele recurso está sendo aplicado naquela finalidade a que se prevê, que é exatamente em favor da instituição que vai receber o recurso. Então, seja ela pública ou privada. Esse projeto da doação a universidades tramita nas comissões do Senado. Passou pela de Educação e seguiu para a de Assuntos Econômicos. O Senado redescobre um pedaço da própria história que estava encaixotado há 4 décadas. Resgatados de um depósito em Brasília, 20 lustres que iluminavam o Palácio Monroe, sede do Senado no Rio de Janeiro, aguardam restauração. O Palácio Monroe foi sede do Senado entre 1925 e 1960 e depois da inauguração de Brasília passou a ser um escritório de representação no Rio de Janeiro. Demolido em 1976, teve parte do mobiliário vendida e parte enviada para o Senado em Brasília. Essas caixas estavam guardadas desde então. Na abertura, pó, teias de aranha, oxidação, perda da tinta original e avarias, mas também beleza e a capacidade de resistir ao tempo e registrar a história. O lustre é a prova da demolição de um dos prédios mais reconhecidos oficialmente com a identidade do Brasil e jamais deveria ter sido demolido. Então a preservação dos lustres do Palácio Monroe tem exatamente esse sentido, aguçar a nossa consciência, nosso compromisso com a obrigação que nós devemos ter com os elementos que fundamentam a identidade nacional, que estão ligados necessariamente à preservação dos suportes materiais da memória histórica. Os lustres que pertenceram ao Palácio Monroe vão precisar de restauração. O objetivo é que, em conjunto, participem de uma exposição comemorativa dos 190 anos do Senado. Esses lustres, eles não combinam
com o palácio moderno construído pelo Niemeyer. Então, assim, ele não vai ter uma aplicação para iluminação, mas ele compõe perfeitamente na construção de cenários para eventuais exposições, quando se quiser resgatar algo que aconteceu num ambiente passado ou no momento em que nós estivermos discutindo formas de pensar de senadores do passado. Então, por exemplo, agora, ano que vem, o Senado completa 190 anos e é uma excelente oportunidade para construirmos um cenário que mostre, que ambiente o processo de discussão de assuntos que antes eram novidade e que hoje, como é que essas novidades daquela época se refletem, como isso aconteceu. Terminamos esta edição com um convite. Neste fim de semana, a TV Senado exibe o documentário vencedor do prêmio Vladimir Herzog deste ano, na categoria televisão. É o filme Em Busca da Verdade, dirigido por Deraldo Goulart e Lorena Maria, sobre o trabalho da Comissão Nacional da Verdade. O Vladimir Herzog é o mais importante prêmio jornalístico do país na área de direitos humanos. A premiação será no dia 20 de outubro em São Paulo. Mas você já pode assistir aos 2 episódios do documentário neste sábado, às 10 da noite, e no domingo, às 9h30 da noite. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação. E visite o site da TV Senado na internet. Todas as nossas reportagens e programas estão lá. Um bom fim de semana.